Chegamos ao quarto tópico da nossa lição, onde vamos considerar o tema Ansiando pelo Crescimento. Pergunta A. Descreva a atitude que nos capacita a aceitar a verdade presente e seus desdobramentos, mesmo diante da rejeição de outros. Luzilei, quando queremos muito determinada coisa, nos esforçamos. Aqui fala que devemos buscar. Buscar de qualquer jeito? Não. Um pouquinho? Fazendo o mínimo possível? De forma alguma. Aqui fala que devemos buscar de todo o coração. Usando o texto de Mateus, que faz a comparação de uma criança, devemos ser humildes, devemos ser obedientes, mas devemos ser guiados também. Então, uma criança, ela não tem autonomia. Diferente de um adulto, a criança, para atravessar a rua, ela precisa de alguém segurar sua mão e caminhar com ela. Da mesma forma, devemos ser humildes, receber a instrução da palavra de Deus, viver, né? E seguir. Seguir não apoiando o que eu acho. Se tem um determinado ponto da palavra de Deus que eu não entendo, eu não acho que é assim. Mas o que Deus tem a me revelar? Então eu tenho que estar disposto a aprender. A nota nos diz que quando você assumir a atitude de uma criancinha, pronto a ser guiado, e quando sua compreensão for santificada, sua vontade for entregue e os preconceitos abandonados, uma luz brilhará em seu coração. Então, a partir do momento que eu for humilde o suficiente para reconhecer a palavra de Deus, não uma parte apenas, mas ela num todo, então eu estou ansiando cada vez mais, que aí o texto nos diz, né? Buscando de todo o coração a verdade. Certo. Então, não é algo superficial, né? Não, é superficial. A gente tem que aprofundar, né? Estudar, examinar, viver, porque não adianta você ter comentários bíblicos, Bíblia de estudo, você aprofunda tanto no texto, mas você não coloca em prática. E o ansiar aqui, de todo o coração, é também na vivência. Sim. Você aprendeu, você coloca em prática. Sim. Por pouco que seja o conhecimento, aprendeu, coloca em prática. Exato. Isso vai ter uma diferença muito grande na vida. Muito bem. Então, sem preconceito, buscando com todo o empenho, em oração, de todo o coração, e aí praticando aquilo que aprende. E aí existe o crescimento, existe o desenvolvimento, né? Pergunta B. Como a negligência muitas vezes enfraquece o impacto da verdade presente? E qual é o remédio? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, diz que porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Quem se preparará? Imagina só, eu estou empenhado na causa, só que agora a minha trombeta, eu estou anunciando coisas que às vezes não estão sendo levadas adiante. Então, devemos estar atentos a esse ponto. Aqui na nota, nos traz um alerta para que venhamos compreender de fato qual que é a nossa prioridade, como foi comentado anteriormente. Aqui fala que tantos outros interesses têm competido entre si, que a busca pela proclamação da mensagem, às vezes tem sido de forma suavizada, insossa. Olha só, acanhada, insossa. Insossa, a gente pode ter um prato bonito que seja. Daí não tem sal. Mas não tem sal, não tem tempero. Então, isso nos traz o quê? Que a mensagem está sendo levada, mas não com todo o empenho que deveria ser. Deveria ser levado. E aqui a gente pode fazer também uma aplicação para nós, como povo, como ministério, no sentido de estar focando tanto em outros pontos, só que pontos essenciais não têm sido abordados, principalmente a prática, a prática do conhecimento. Se fala muito em assuntos teóricos, fala assuntos que algumas pessoas têm dificuldade de compreender, mas assuntos práticos que aumenta a fé em Cristo, a comunhão dos irmãos, então deve ser levado em consideração. Um outro aspecto, Luzilei,
que os vigias precisam acordar e dar a trombeta, o sonido certo. Isso aqui é preocupante, porque quando fala que deve acordar, isso aqui é o estado de quê? De sonolência. Então, estamos dormindo. Na altura do campeonato, olha só, Cristo está voltando. Como está a minha vida? O que eu estou fazendo dela? Muitas vezes estamos acostumados na nossa rotina, às vezes procurando se atentar com carreira profissional, família. Eu quero priorizar minha família, quero priorizar meus estudos. Então, não tenho atentado para a verdade. Aqui fala que, e qual é o remédio para tudo isso? Essa é a situação. Mas qual que é o remédio? O remédio é voltar para Cristo, voltar para Cristo. Então, hoje estamos nos últimos dias, em Apocalipse diz dos laodiceanos. E aqui fala do período do fim. Sim. Aqui fala, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Então, tenho coisas, tenho bens, não me falta nada. Aí continua a leitura. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Então, e o conselho? Qual que é o conselho? Aconselho-te de mim, compre ouro provado no fogo. Então, devemos buscar a Cristo. Só por meio de Cristo que podemos levar avante essa mensagem. Por nós mesmos, de fato, nos enquadramos nessa condição, miserável, nu. Então, como a negligência muitas vezes enfraquece o impacto? Deveríamos impactar mais ainda, só que muitas vezes estamos acomodados em nossas prioridades, que não é a palavra de Deus. Exato. Então, existe essa mensagem que é forte a todos nós, né? Porque nós já mencionamos a questão da correria, já mencionamos a questão de não colocar como a prioridade do nosso dia o estudo da palavra de Deus. E isso tudo é uma situação de negligência que desencadeia de uma forma a enfraquecer o próprio poder da verdade presente. É onde as pessoas olham, mas você é representante daquela igreja, mas você é crente mesmo, né? E isso traz, assim, diminui muito o valor da mensagem, traz o opróbrio sobre a causa, sobre, enfim, a missão que temos de anunciar aos outros. Então, de fato, é necessário que nós nos arrependamos dessa situação que, irmãos, às vezes eu insisto, mas eu insisto não porque eu quero ser alguém chato em relação a isso. É porque nós precisamos ser mais honestos nas nossas autoanálises, né? Nós temos, de fato, vivido de acordo com a luz que temos recebido, nós temos vivido, de fato, de acordo com a mensagem do terceiro anjo. Durante muito tempo, olhávamos para a mensagem à igreja de Laodiceia e dávamos nomes de outras pessoas, de outras denominações, para aqueles que participavam da condição de Laodiceia. Mas sejamos nós muito conscientes, sejamos honestos conosco mesmo. Será que nós não temos um pouco ou muito dessa condição? Quantas vezes, quando se tem uma palestra, um estudo na igreja, num momento que não é aquele momento que eu estou mais acostumado a ir, eu não vou porque isso daí eu já sei. Eu não vou fazer isso porque eu já sei e ainda penso diferente. Aquilo dali, não, isso daí eu também já sei. A pessoa prega lá na frente, mas ele não sabe de nada, eu sei mais que ele. Nós somos, às vezes, descaradamente um laodiceano e às vezes nós queremos dizer que não somos. Irmãos, vivemos num momento de crise na história da humanidade e que tem afetado a igreja, sim, a igreja cristã de modo geral, nossa igreja também, tem afetado, porque esta é uma condição do mundo e é a condição das pessoas que fazem parte da igreja, que tem o seu contexto também de relações dentro do contexto de trabalho, estudo, enfim, se relaciona com o mundo exterior.
E nós precisamos nos arrepender dessa situação, se é que nós queremos ser salvos. Eu sei que é direto, eu sei que é duro esse discurso e ele é duro para mim também. Eu preciso avaliar qual tem sido a prioridade da minha vida. Apesar de trabalhar na obra de Deus de uma forma direta, mas quantos de nós, missionários, pastores, obreiros, nós trabalhamos tanto para Deus que nos esquecemos de tirar tempo para o Senhor dessa obra. Corremos de um lado para outro, resolvendo uma situação, produzindo um conteúdo, fazendo isso e aquilo outro, e o Senhor dessa obra não é a prioridade. Nós queremos fazer o trabalho, mas não queremos o compromisso com o Senhor no sentido da nossa preparação pessoal. Isso acontece, irmãos. Se acontece conosco que temos essa vida ligada à igreja, às atividades mais diretas, com certeza acontece também com toda a igreja. Nós precisamos dar atenção a isso. Não vamos desprezar a advertência que está chegando até nós através da lição da Escola Sabatina. Porque, inclusive, isso é muito que isso acontece, né? Muitos olham para a lição da Escola Sabatina, de novo esse assunto? Isso daqui eu já sei. Olha só, essa lição aqui nem abordou aquele outro ponto que é muito mais importante e tal. Eu sei, eu sou rico e de nada tenho falta. Vamos nos arrepender disso? Vamos ser humildes, vamos abaixar a nossa crista, né? Vamos nos humilhar e vamos buscar com zelo, com arrependimento, examinar as Escrituras, compreendê-las, com humildade, viver esses ensinamentos, transmitir às pessoas e crescer. Vamos recomeçar essa jornada, corrigindo esses erros, corrigindo esses problemas que têm permeado as nossas vidas. Rosilei, você Sim. Comentando aí, eu me lembrei da história de Marta e de Maria. Uhum. Muitas vezes estamos empenhados na obra do Mestre, mas não estamos com o Mestre. Estamos ali como Marta, correndo de um lado para o outro para servir a melhor comida para o Mestre. Preocupado com tanta coisa, menos com o próprio Mestre. Se trazer para a vida secular também, isso acontece. E essa é a repreensão, e a nota nos diz, certamente estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. Precisamos dedicar muito tempo aos nossos interesses espirituais, se quisermos experimentar o crescimento espiritual. Então, precisamos dedicar. Não é um pouquinho. Se é 1 hora, dobra, 2 horas. Então, todo esforço agora é importante. Uhum. Quando chega numa maratona, os corredores estão ali na pista, então eles estão no ritmo. Uhum. Só que quando chega perto da faixa, eles dão o máximo. Se toda potência tem que ser dada, é naquele momento. Uhum. Se perdeu o time, perdeu o tempo, não adianta mais. Uhum. Então, se a gente pode fazer alguma coisa agora, esse é o tempo. É exatamente nessa reta final dessa maratona. Não adianta deixar para depois. Uhum. Tem que aproveitar o tempo. Certamente estamos vivendo nos últimos dias. Uhum. Então, essa é a repreensão. Será que de fato estamos firmados na verdade, na presente verdade? E será que estamos correndo rumo ao conhecimento? Então, isso deve nos preocupar. Não só nós como liderança ou igreja, mas individualmente. Porque esse apelo aqui é para cada um de nós. Exato. Fica o apelo para nós e vamos atender a ele, né?